Havia algo naquela frase que as mulheres alemãs jamais esqueceriam. 4 palavras ditas em português quebrado, mas carregadas de uma dignidade que cortou o ar gelado das montanhas italianas como uma lâmina quente. Vocês não são animais. Elas esperavam violência, humilhação, vingança. Afinal, era isso que a guerra lhes havia ensinado a esperar. Mas o que aquele soldado negro da Força Expedicionária Brasileira fez, naquela manhã de janeiro de 1945, mudaria para sempre não apenas o destino daquelas 17 prisioneiras, mas a própria compreensão do que significa ser humano em meio ao inferno. Antes de mergulharmos nesta história extraordinária que desafia tudo o que você pensa saber sobre guerra e humanidade, deixe sua inscrição no canal para não perder nenhum relato histórico como este. E se esta narrativa tocar seu coração, não esqueça de deixar seu like. É assim que continuamos trazendo histórias que precisam ser contadas. Setor de Belvedere, Monte Castelo, região dos Apeninos, Itália, 21 de janeiro de 1945, 6h40 da manhã. O frio era um inimigo tão real quanto qualquer soldado armado. Ele entrava pelos ossos, transformava o ar em facas, fazia cada respiração doer como se o corpo estivesse sendo punido por simplesmente estar vivo. As montanhas ao redor eram brancas, implacáveis, indiferentes ao sofrimento humano. E ali, numa estrutura de pedra meio desmoronada que havia servido como posto de observação alemão, 17 mulheres aguardavam o pior. Auxiliares do exército alemão, enfermeiras, operadoras de rádio, uma cozinheira. Não eram combatentes no sentido clássico da palavra, mas a guerra não fazia distinções sutis. Elas vestiam uniformes cinzentos do Wehrmacht, carregavam documentos militares, e isso era suficiente para condená-las aos olhos de qualquer exército invasor. A mais velha delas se chamava Margarete. Tinha 42 anos, cabelos loiros agora sujos de fuligem e sangue seco, olhos azuis que haviam testemunhado coisas demais. Ela fora enfermeira em 3 frentes diferentes antes de ser enviada para a Itália. Tinha mãos que salvaram vidas e mãos que fecharam olhos de mortos. E agora, essas mesmas mãos tremiam, não apenas pelo frio. Ao seu lado, Helga, de apenas 19 anos, chorava em silêncio. Lágrimas congelavam em suas bochechas antes mesmo de caírem completamente. Ela havia mentido sobre sua idade para se alistar, movida por um fervor patriótico que agora parecia ter acontecido em outra vida, com outra pessoa. Elas sabiam o que acontecia com prisioneiras. Os rumores corriam mais rápido que as balas. Haviam ouvido histórias de soldados soviéticos, de partisãs italianos sedentos por vingança, de tropas coloniais francesas. As histórias sempre acabavam da mesma forma, com gritos que ninguém atendia, com corpos encontrados em valas, com silêncios que explicavam tudo sem precisar de palavras. E agora, enquanto ouviam as botas se aproximando do lado de fora, enquanto o som de vozes em português, uma língua que nenhuma delas compreendia completamente, ecoava contra as pedras antigas, o terror assumia formas específicas. Não era mais um medo abstrato da morte, era o medo do que viria antes da morte, do que fariam com seus corpos, do quanto de humanidade seria arrancado delas antes que fossem permitidas a desaparecer. O som das botas parou diante da porta. Houve uma pausa. Naquela pausa, cada uma das 17 mulheres viveu uma vida inteira de pavor. Margarete apertou a mão de Helga, que tremia como uma folha ao vento. Greta, a mulher de cabelos ruivos que trabalhara como operadora de rádio, fechou os olhos e começou a rezar em voz baixa, as palavras saindo em alemão numa cadência desesperada. Outra mulher, Liesel, de apenas 17 anos, começou a hiperventilar, seu peito subindo e descendo em ritmo caótico, os lábios ficando azulados não apenas pelo frio, mas pelo pânico puro. A porta se abriu com um rangido que pareceu rasgar o próprio tecido do tempo. A luz da manhã, refletida na neve lá fora, entrou como uma explosão branca, cegando-as temporariamente. E então, recortada contra aquela luz impossível, surgiu uma silhueta, alta, larga de ombros e negra. A pele escura contrastando com a neve,
como se fosse feita de um material completamente diferente, algo que não pertencia àquele cenário de gelo e morte europeu. Um soldado negro. As mulheres se entreolharam com um terror renovado, ainda mais visceral. O pânico, que já era alto, subiu a patamares inimagináveis. Elas haviam sido criadas, treinadas, doutrinadas numa ideologia que tinha muito a dizer sobre hierarquias raciais. Haviam sido ensinadas desde meninas que soldados negros eram selvagens, incapazes de controle, movidos por instintos básicos e violentos, que seriam os primeiros a cometer atrocidades justamente por serem, segundo aquela lógica perversa e distorcida, menos que humanos, que sua presença era perigosa, especialmente para mulheres brancas. Toda uma arquitetura de propaganda, de pseudociência racial, de medo fabricado, havia sido construída em suas mentes ao longo de anos. E agora, ali estava um deles. Sozinho com 17 mulheres aterrorizadas numa estrutura isolada nas montanhas, longe de qualquer supervisão imediata, longe de testemunhas. Para aquelas mulheres, naquele momento, aquilo não era simplesmente captura. Era uma sentença de morte precedida por horrores que suas mentes mal conseguiam formular. Margarete sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer de pé. Se alguém precisava ser a primeira, que fosse ela. Já havia vivido o suficiente. Talvez pudesse negociar algo. Talvez pudesse implorar que as mais jovens fossem poupadas. Não tinha muita esperança, mas tinha que tentar. Ela deu um passo à frente, colocando-se entre o soldado e as mulheres mais jovens. Abriu a boca para falar, mas descobriu que sua voz havia desaparecido. Apenas um som rouco saiu, como se suas cordas vocais tivessem esquecido completamente sua função. O soldado olhou para ela, e foi nesse olhar que algo começou a rachar na superfície do terror. Porque ele não olhou para ela com raiva, não olhou com desejo, não olhou com nenhuma das expressões que ela esperava ver nos olhos de um conquistador diante de suas vítimas. Ele olhou para ela com algo que parecia ser cansaço. Um cansaço profundo, ancestral, como se carregasse não apenas o peso daquela guerra específica, mas de todas as guerras que já haviam sido travadas. E mais que isso, havia algo em seus olhos que Margarete, em sua confusão e terror, não conseguia nomear imediatamente, mas que a desconcertava profundamente. Havia uma tristeza ali, uma decepção, como se ele soubesse exatamente o que elas estavam pensando, e isso o machucasse de alguma forma fundamental. Ele era o soldado Antônio Carlos da Silva, segunda classe da Força Expedicionária Brasileira, 26 anos, nascido em Salvador, Bahia. Filho de Joaquim da Silva, estivador, e de Maria das Dores, lavadeira. Tinha 5 irmãos, todos trabalhando nos cais ou nas casas de família brancas da Cidade Alta. Nunca havia saído do Brasil até embarcar para essa Itália 6 meses antes, numa aventura que ele imaginara ser gloriosa e que se revelara apenas dolorosa, fria e interminável. Nunca havia visto neve até pisar naquelas montanhas malditas. Nunca havia imaginado que sentiria saudades do calor sufocante de Salvador, do cheiro de acarajé nas ruas, do som do mar batendo nas pedras do Porto da Barra. E definitivamente nunca havia imaginado que um dia estaria numa sala destruída nas montanhas italianas, com 17 mulheres alemãs apavoradas, olhando para ele como se fosse o próprio demônio encarnado. Mas ele conhecia aquele olhar, conhecia-o intimamente, tinha visto variações dele a vida inteira. Nas ruas de Salvador, quando passava por determinados bairros, onde sua presença era considerada suspeita, por definição. Nas filas de alistamento, quando alguns oficiais brancos mal conseguiam disfarçar seu desdém ao processar sua documentação, até mesmo entre alguns dos próprios companheiros da FEB, homens que lutavam ao seu lado, mas que carregavam seus próprios preconceitos sutis, educados, envoltos em piadas e comentários que eram sempre apresentados como brincadeiras inofensivas, mas que cortavam como navalhas. Antônio ajustou o rifle no ombro e deu mais um passo para dentro da estrutura. As mulheres recuaram em uníssono, como um organismo único, como se fossem ligadas por fios invisíveis de terror compartilhado. Helga soluçou mais alto, um som que ecoou pelas paredes de pedra como um lamento primitivo.
Greta abriu os olhos por um segundo, olhou diretamente para Antônio e depois os fechou novamente com tanta força que sua face inteira se contraiu. Liesel, a mais jovem, começou a tremer tão violentamente que seus dentes batiam audivelmente, um som de castanholas macabro que se misturava com sua respiração acelerada. Antônio viu tudo isso. Viu o terror absoluto. Viu a certeza da morte, e de coisas piores que a morte. Viu mulheres que haviam desistido de qualquer esperança de dignidade ou sobrevivência. E algo dentro dele, algo que havia sido forjado não nos campos de batalha da Itália, mas nas ruas de Salvador, nas humilhações cotidianas, nos olhares que o reduziam a menos que humano desde que tinha memória, nas incontáveis pequenas crueldades que se acumulam numa vida inteira, de ser tratado como inferior apenas pela cor de sua pele, esse algo se recusou a deixar aquelas mulheres continuarem acreditando que ele era o monstro que imaginavam. Se recusou a confirmar os piores medos delas. Se recusou a se tornar aquilo que o racismo delas havia projetado sobre ele. Ele fez algo que nenhuma daquelas mulheres esperava. Ele baixou o rifle. Não apenas apontou a arma para o chão, o que ainda poderia ser interpretado como preliminar para algo pior. Ele o tirou completamente do ombro, com movimentos lentos e deliberados, e o apoiou contra a parede de pedra, longe de si mesmo, numa posição de clara não ameaça. O gesto foi tão inesperado, tão contrário a tudo que elas haviam sido condicionadas a esperar, que algumas das mulheres abriram os olhos confusas, como se o script da realidade tivesse subitamente mudado sem aviso. Antônio então fez algo ainda mais surpreendente. Ele tirou o capacete. Era um gesto pequeno em aparência, mas carregado de significado profundo para qualquer pessoa que entendesse minimamente de protocolo militar. Soldados não tiram seus capacetes em zonas de combate. O capacete é proteção vital. É identidade militar. É a carapaça que separa o homem do guerreiro. Ao tirá-lo, Antônio estava se despindo de parte de sua armadura, tornando-se mais vulnerável, mais humano. Estava dizendo, sem palavras, que não estava ali como máquina de guerra, mas como ser humano diante de outros seres humanos. Ele segurou o capacete com ambas as mãos, numa postura quase reverente, e olhou para as mulheres. Margaret, ainda tremendo, ainda esperando o pior, mas agora profundamente confusa, encontrou os olhos dele. E o que viu ali a desconcertou completamente. Não havia ódio, não havia triunfo, não havia a expressão de predador que ela esperava. Havia apenas uma humanidade nua, crua, indisfarçável. Antônio abriu a boca e, com um sotaque carregado em alemão que claramente havia aprendido às pressas nas últimas semanas, disse algo que soou quase cômico em sua pronúncia imperfeita, mas que carregava um peso emocional impossível de ignorar. Não ter medo. Eu não fazer mal. A gramática era toda errada. As palavras saíam desajeitadas, mastigadas pelo sotaque baiano, que não conseguia se moldar completamente aos sons duros do alemão. Mas a intenção era cristalina. Helga parou de chorar por um momento, tão surpresa que esqueceu seu terror. Greta abriu os olhos completamente agora, olhando para aquele soldado como se ele fosse uma criatura mítica, algo que não deveria existir segundo as leis do universo que ela conhecia. Antônio deu mais um passo, mas dessa vez levantou as mãos palmas abertas, no gesto universal de paz que transcende idiomas e culturas. Ele procurou as palavras em sua mente, tentando lembrar as frases que seu companheiro de batalhão, o soldado Hans Weber, filho de imigrantes alemães do Rio Grande do Sul, havia lhe ensinado durante as longas noites geladas nas trincheiras. Hans havia insistido que saber algumas frases em alemão poderia salvar vidas, poderia fazer a diferença entre um prisioneiro cooperativo e um prisioneiro desesperado. Na época, Antônio havia aprendido meio de brincadeira, meio por respeito ao amigo. Agora, aquelas palavras eram tudo o que tinha para construir uma ponte sobre um abismo de terror e propaganda. Vocês são prisioneiras. Isto é verdade. Mas... Ele parou, procurando a palavra certa, suor formando em sua testa apesar do frio, porque ele sabia que o que ia dizer era crucial.
que toda a humanidade daquele momento dependia de conseguir comunicar uma ideia simples, mas profunda. Mas vocês, nicht Tiere, não animais. Vocês são pessoas. Mulheres, mães, filhas, pessoas. O silêncio que seguiu foi diferente do silêncio anterior. O silêncio anterior havia sido carregado de terror antecipado. Este novo silêncio estava carregado de algo mais complexo, uma mistura de confusão, de alívio cauteloso ainda não totalmente confiável, de uma fissura começando a se formar nas certezas que aquelas mulheres haviam carregado sobre quem eram seus inimigos e o que eles fariam. Antônio viu a mudança. Era sutil, como a primeira luz da manhã que não parece iluminar nada, até que você percebe que pode ver mais do que podia há 1 minuto. As mulheres ainda estavam tensas, ainda estavam com medo, mas o tipo específico de terror absoluto havia diminuído alguns graus. Elas não estavam mais esperando o pior a cada segundo. Estavam esperando para ver o que aconteceria em seguida. E essa era uma diferença fundamental. Ele apontou para o canto da sala onde havia alguns cobertores militares alemães empilhados, sujos e manchados, mas ainda utilizáveis. Fez gestos para que elas se sentassem, para que se cobrissem. Algumas hesitaram, olhando entre si, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que mulheres em perigo desenvolvem. Margaret, ainda assumindo o papel de líder não eleita, mas aceita, assentiu levemente. Uma por uma, as mulheres se moveram lentamente, mantendo Antônio em seu campo de visão e se sentaram. Helga puxou um cobertor sobre os ombros, ainda soluçando baixinho, mas agora era um choro de alívio confuso, não mais de terror puro. Antônio então fez algo que selaria completamente a transformação daquele momento. Ele alcançou sua mochila e as mulheres tensionaram novamente, medo voltando em ondas. O que ele ia tirar dali? Uma arma? Cordas? Mas o que ele tirou foi algo tão mundano, tão completamente não ameaçador, que Greta quase riu de puro alívio histérico. Eram latas de ração, pequenas latas de carne enlatada, biscoitos, chocolate. Antônio colocou-as no chão, no centro da sala, empurrando-as gentilmente na direção das mulheres. Comer, ele disse, fazendo gestos para a boca. Vocês ter fome. Frio. Comer. Nenhuma delas se mexeu inicialmente. Era muito surreal, muito contrário a tudo que conheciam sobre rendição e captura. Margarete olhou para a comida, depois para Antônio, depois de volta para a comida. Seu estômago, vazio há mais de um dia, roncou audivelmente. Antônio ouviu e deu um pequeno sorriso, um sorriso triste, mas genuíno, e acenou novamente para a comida. Por favor, ele disse, e dessa palavra em alemão ele tinha certeza, porque era uma das primeiras que Hans lhe havia ensinado. Por favor, vocês precisar força. Liesel, a mais jovem, moveu-se primeiro. Talvez porque seu corpo jovem gritava por nutrição. Talvez porque o absurdo da situação havia quebrado completamente suas defesas psicológicas. Talvez porque tinha menos camadas de experiência amarga para atravessar antes de aceitar gentileza de uma fonte inesperada. Ela rastejou para a frente, ainda tremendo, pegou uma lata de carne e recuou rapidamente. Antônio não se mexeu. Apenas observou. Liesel abriu a lata com mãos trêmulas e levou um pedaço de carne à boca. O sabor da comida, mesmo sendo ração militar sem qualquer sofisticação, pareceu despertar algo nela. Ela começou a comer mais rapidamente, e lágrimas, novas lágrimas, diferentes, começaram a cair. Uma por uma, as outras mulheres seguiram. Margarete foi a última, seu órgão e senso de responsabilidade fazendo-a esperar até ter certeza de que as outras estavam seguras. Quando finalmente pegou uma lata e começou a comer, ela manteve os olhos em Antônio o tempo todo, estudando-o, tentando entender quem era aquele homem que contrariava tão completamente tudo que lhe haviam dito sobre soldados negros, sobre inimigos, sobre o que acontecia em guerras. Antônio sentou-se também, mas manteve distância respeitosa. Tirou sua própria ração e começou a comer,
não porque tivesse fome, mas porque queria mostrar que era um ato compartilhado, que não havia hierarquia naquele momento de necessidade básica. Enquanto comiam, ele observou aquelas mulheres. Viu que Helga não tinha mais de 20 anos. Viu que Greta tinha uma cicatriz recente no braço, provavelmente de estilhaços. Viu que Margarete comia mecanicamente, seus olhos distantes, carregando o peso de coisas vistas e vividas. Viu que Liesel tinha uma foto dobrada no bolso da jaqueta, canto saindo, provavelmente de família ou namorado. Viu que todas elas eram exatamente o que ele havia dito. Pessoas. Mulheres, filhas, irmãs, talvez mães. Vítimas de uma guerra que não haviam começado e de uma ideologia que as havia usado e depois as havia abandonado numa montanha gelada. E ele pensou em sua própria mãe, Maria das Dores, que lavava roupas de famílias ricas para alimentar 6 bocas. Pensou em suas irmãs, trabalhando como domésticas, voltando para casa à noite com as costas doendo e os pés inchados. Pensou em como sua mãe lhe havia dito quando ele partiu para a guerra. Antônio, meu filho, você vai ver coisas terríveis. Vai ver pessoas em situações terríveis. Mas você sempre se lembre que cada pessoa que você encontrar é filho ou filha de alguém. É amado por alguém. Nunca esqueça a humanidade, Antônio. É a única coisa que te separa da barbárie. Do lado de fora, vozes em português se aproximavam. O sargento Oliveira e outros soldados vinham verificar a situação. Antônio se levantou, pegou seu rifle novamente e viu as mulheres tensionarem. Mas ele apenas sorriu, um sorriso tranquilizador, e acenou para que permanecessem sentadas e calmas. Quando a porta se abriu novamente e 3 soldados brasileiros entraram, rifles em mãos, olhos varredores procurando por ameaças, Antônio estava de pé entre as prisioneiras e os recém-chegados. Sargento, ele disse em português, sua língua nativa fluindo facilmente depois do alemão desajeitado. 17 prisioneiras, todas desarmadas, todas cooperativas, todas precisando de cuidados médicos, comida quente e transferência para campo de prisioneiros apropriado. O sargento Oliveira, um homem de 40 anos com bigode espesso e olhos que haviam visto 3 guerras, entrou na sala e avaliou a situação. Viu as mulheres sentadas, cobertas, comendo. Viu que nenhuma estava ferida além do desgaste geral da guerra. Viu Antônio em posição protetora, não ameaçadora. E ele entendeu imediatamente o que havia acontecido ali. Assentiu lentamente. Bom trabalho, Silva, ele disse, sua voz carregando um peso de aprovação que ia além do profissional. Bom trabalho. Nas horas que se seguiram, as mulheres foram processadas como prisioneiras de guerra seguindo todos os protocolos da Convenção de Genebra. Foram levadas para uma área de retenção temporária, onde receberam mais comida, cuidados médicos básicos, cobertores limpos. Foram tratadas com a dignidade básica que os regulamentos militares exigiam. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A forma como elas olhavam para os soldados brasileiros era diferente. A forma como respondiam às perguntas era diferente. Não havia mais o terror absoluto, a certeza de desumanização. Margarete, especificamente, pediu para falar com Antônio antes de ser transferida para um campo de prisioneiros mais permanente. Através de um intérprete, ela disse algo que o intérprete teve dificuldade em traduzir porque as palavras em alemão carregavam um peso emocional que não tinha equivalente direto em português. Mas o sentido era claro. Ela queria agradecer. Queria pedir desculpas por ter presumido o pior. Queria que ele soubesse que o que ele havia feito, a forma como as havia tratado, havia mudado algo dentro dela que ela não sabia que poderia ser mudado. Antônio, constrangido, não sabendo muito bem como responder a tal declaração emocional, através de um intérprete desconfortável que claramente não estava acostumado a traduzir sentimentos tão profundos, apenas disse: "Eu apenas fiz o que era certo, o que qualquer pessoa deveria fazer." Mas Margarete balançou a cabeça violentamente. "Não", ela disse em alemão, e o intérprete traduziu. "Não qualquer pessoa. Muitos não teriam feito. Depois de tudo que nosso país fez,
Você tinha todos os motivos para nos tratar de forma diferente, mas você escolheu ver pessoas. Você escolheu ser humano quando era mais fácil não ser. Isso não é algo pequeno. E então, ela fez algo que chocou a todos os presentes. Ela fez uma reverência profunda, de respeito genuíno. As outras mulheres, vendo o gesto de Margaret, fizeram o mesmo. 17 mulheres alemãs prisioneiras de guerra, fazendo reverência para um soldado negro brasileiro numa sala improvisada nas montanhas da Itália. Era uma imagem que desafiava toda a lógica da guerra, toda a estrutura de ódio e propaganda que sustentava o conflito. Antônio sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali, não na frente de outros soldados, mas ele as sentiu em retorno. Um pequeno movimento de cabeça que reconhecia o que aquelas mulheres estavam dizendo, o que aquele momento significava. Quando elas foram levadas, ele ficou ali por um longo momento, apenas respirando, processando o que havia acontecido. Os dias seguintes trouxeram mais combates, mais frio, mais morte. O Monte Castelo ainda teria que ser tomado através de sangue e sacrifício. A guerra continuaria por meses ainda, moendo homens e mulheres em sua máquina implacável. Mas algo havia mudado, pelo menos naquele pequeno canto do conflito. A história do que Antônio havia feito se espalhou entre os soldados brasileiros. Alguns o parabenizaram, outros ficaram quietos, pensativos, talvez questionando suas próprias atitudes e escolhas. Entre as prisioneiras alemãs que foram movidas através do sistema de campos de prisioneiros, a história também se espalhou. Margarete contou para outras prisioneiras que encontrou. Helga, a jovem que havia chorado tanto naquela manhã, contou para enfermeiras que a trataram no campo. Greta escreveu sobre isso em um diário que mantinha escondido. E lentamente, cuidadosamente, uma narrativa diferente começou a se formar. Uma narrativa que contrariava a propaganda que haviam engolido por anos. Não todas as prisioneiras mudaram suas visões, é claro. Propaganda profunda não se desfaz com um único ato de gentileza, por mais significativo que seja. Mas rachaduras haviam sido criadas. Sementes de dúvida haviam sido plantadas. E para algumas, como Margarete e Helga, algo fundamental havia sido transformado. Elas haviam aprendido, da forma mais visceral possível, que o que lhes haviam ensinado sobre raça, sobre hierarquia humana, sobre quem era capaz de civilização e bondade, era mentira. Era tudo mentira. Após a guerra, quando os arquivos foram abertos e historiadores começaram a juntar as peças daqueles anos terríveis, algumas dessas histórias vieram à tona. Margarete, que sobreviveu à guerra e voltou para a Alemanha, eventualmente emigrou para o Brasil nos anos 50. Ela nunca falou publicamente sobre por que escolheu o Brasil especificamente. Mas sua filha, anos depois, mencionou em uma entrevista que sua mãe sempre dizia que havia uma dívida que ela sentia que precisava pagar, uma conexão que ela precisava honrar. Helga também sobreviveu. Ela se tornou professora em Munique e, segundo relatos de ex-alunos, tinha uma forma muito particular de ensinar sobre a guerra. Ela não se concentrava apenas nas batalhas e nos tratados e nas estatísticas de morte. Ela falava sobre momentos de humanidade em meio à desumanidade. Falava sobre como escolhas individuais importavam, mesmo quando pareciam pequenas. Falava sobre como o preconceito podia fazer você esperar monstros e encontrar homens. Nunca mencionava nomes, mas os alunos mais atentos notavam que suas histórias sempre tinham uma qualidade pessoal, como se ela estivesse falando de memórias, não de lições abstratas de livros. Antônio Carlos da Silva voltou para o Brasil em 1945, parte da força expedicionária que foi recebida com paradas e celebrações. Ele voltou para Salvador, para sua família, para as ruas que conhecia. Retomou o trabalho nos cais ao lado de seu pai. Casou-se com uma mulher chamada Luísa em 1947. Tiveram 4 filhos. Ele raramente falava sobre a guerra. Quando falava, geralmente eram histórias sobre o frio, sobre a comida ruim, sobre os companheiros que não voltaram. Mas sua esposa Luísa notou que, às vezes, quando estava distraído, ele tocava uma pequena foto desgastada que mantinha em sua carteira.
Era uma foto que havia sido tirada por um fotógrafo do exército naquele dia nas montanhas. Mostrava Antônio de pé ao lado de um grupo de mulheres alemãs. A qualidade era ruim. A imagem estava desgastada, mas você ainda podia ver as expressões. A dele, séria, mas gentil. A delas, uma mistura complexa de emoções que nenhuma foto poderia capturar completamente. Quando Luísa perguntou sobre a foto, Antônio apenas disse: "Foi um dia em que eu entendi por que minha mãe me criou como me criou. Foi um dia em que eu escolhi ser filho da Maria das Dores ao invés de apenas ser um soldado." Luísa não entendeu completamente na época, mas não pressionou. Anos depois, quando Antônio estava em seu leito de morte em 1983, já velho e cansado, ele chamou seus filhos e lhes contou a história completa. Contou sobre aquela manhã gelada, sobre as mulheres aterrorizadas, sobre a escolha que teve que fazer em segundos, sobre que tipo de homem ele seria. Contou sobre como teria sido fácil, tão terrivelmente fácil, confirmar os medos delas. Como parte dele, uma parte ferida por anos de racismo e humilhação, havia até sentido uma tentação escura de fazer exatamente isso. Mas ele havia escolhido diferente. Havia escolhido ver pessoas ao invés de inimigos. Havia escolhido humanidade ao invés de vingança. "Vocês vão enfrentar situações na vida", ele disse aos filhos, sua voz fraca, mas clara, "onde vão ter o poder de fazer as pessoas se sentirem pequenas. Vão ter oportunidades de confirmar os piores medos de alguém sobre quem vocês são. E vai ser tentador, especialmente quando vocês estiverem feridos, quando vocês estiverem cansados de serem julgados e diminuídos. Mas eu quero que vocês se lembrem. A forma como vocês tratam as pessoas, quando vocês têm poder sobre elas, isso é quem vocês realmente são. Essa é a medida de um ser humano. Não é o que vocês fazem quando estão sendo observados, quando há recompensas ou punições. É o que vocês fazem quando poderiam fazer qualquer coisa e ninguém os culparia. Naquele momento, naquela sala fria na Itália, eu tive que decidir que tipo de homem minha mãe havia criado, e eu decidi que ela havia criado um homem bom. Eu decidi honrar isso." Seus filhos choraram, guardaram aquela história como um tesouro. E quando Antônio morreu 3 dias depois, eles contaram aquela história no funeral. Contaram para os netos, contaram para amigos. E lentamente, como essas coisas acontecem, a história se espalhou. Tornou-se parte da memória coletiva da comunidade. Tornou-se um exemplo, uma lição, uma luz, numa época que estava saturada de escuridão. Décadas mais tarde, um historiador brasileiro pesquisando a participação da FEB na campanha da Itália encontrou referências a esse incidente em diários e relatórios militares. Ele começou a investigar mais profundamente. Encontrou Margarete ainda viva na época, vivendo em São Paulo. A entrevista que ele conduziu com ela se tornou um documento histórico importante. Ela tinha 84 anos quando falou com ele, mas suas memórias daquele dia eram cristalinas. "Eu estava preparada para morrer", ela disse ao historiador, sua voz ainda carregando traços de sotaque alemão, apesar de décadas no Brasil. "Não apenas morrer, mas morrer de uma forma que confirmaria tudo de terrível que eu havia sido ensinada a acreditar sobre o mundo." E então esse homem, esse soldado negro brasileiro, entrou naquela sala e ele recusou o script. Ele recusou ser o monstro que eu esperava. E naquele momento, tudo que eu pensava saber sobre raça, sobre humanidade, sobre quem era capaz de bondade, tudo isso começou a desmoronar. Não imediatamente, entenda. Leva tempo para desfazer anos de doutrinação. Mas a primeira rachadura, a rachadura que eventualmente quebrou toda a estrutura, ela começou naquele momento. Quando ele disse: "Vocês não são animais", ele não estava apenas dizendo que nós éramos humanas. Ele estava demonstrando que ele era humano de uma forma que eu havia sido ensinada a acreditar que era impossível para ele. Isso mudou tudo. O historiador perguntou se ela jamais havia tentado encontrar Antônio novamente. Ela balançou a cabeça, lágrimas nos olhos apesar das décadas. "Eu não soube seu nome completo até anos depois. Quando descobri, ele já havia falecido. Mas eu fui ao seu túmulo.
levei flores, e disse a ele, ou ao que restava dele na terra, o que não tive coragem de dizer completamente naquela vez, através do intérprete. Eu disse: obrigada por me ensinar que humanidade não tem cor. Obrigada por me dar uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Obrigada por não me dar o que eu merecia, mas o que eu precisava. A história que aquele historiador eventualmente publicou sobre o incidente tocou muitas pessoas. Tornou-se parte do currículo em algumas escolas quando ensinavam sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi citada em discussões sobre raça, sobre humanidade em conflito, sobre as escolhas que definem quem somos. Não se tornou tão famosa quanto deveria talvez ter se tornado. Porque o mundo prefere histórias de heróis dramáticos e vilões óbvios. Prefere narrativas simples, onde o bem e o mal são facilmente identificáveis. Mas esta história, com sua complexidade moral, com seu reconhecimento de que até vítimas podem carregar preconceitos terríveis, com sua demonstração de que bondade pode vir de onde menos esperamos, essa história encontrou seu público. Encontrou pessoas que precisavam ouvir que humanidade persiste mesmo nos lugares mais escuros. Anos depois da publicação daquela pesquisa, uma das netas de Antônio, chamada Maria Antônia, em homenagem ao avô e à bisavó, tornou-se professora de história. Ela fez da história de seu avô uma parte central de como ensinava sobre a Segunda Guerra Mundial. Não apenas os fatos e datas, mas as escolhas humanas. As decisões individuais, que multiplicadas por milhares, determinavam se uma sociedade se tornava bárbara ou permanecia civilizada. Meu avô, ela dizia aos seus alunos, não fez nada extraordinariamente heróico naquele dia se você pensar em termos de ações dramáticas. Ele não salvou ninguém de um edifício em chamas. Não desarmou uma bomba. Não invadiu uma posição inimiga sozinho. O que ele fez foi simplesmente recusar-se a ser o monstro que esperavam que ele fosse. Ele recusou-se a deixar o racismo de outras pessoas definirem quem ele era. E vocês sabem o que é extraordinário nisso? É que exigiu mais força, mais caráter, mais humanidade fundamental do que qualquer ato de bravura física. Porque ele estava cansado, estava com raiva por todas as vezes que havia sido diminuído e desumanizado. Estava numa guerra onde matar inimigos era não apenas permitido, mas esperado. E ainda assim, ele escolheu bondade, escolheu ver pessoas, escolheu manter sua humanidade intacta quando teria sido mais fácil deixá-la ir. Um dos alunos de Maria Antônia, anos depois, se tornaria diplomata. E em uma conferência internacional sobre reconciliação pós-conflito, ele contaria essa história. Na audiência estava uma mulher alemã, neta de Helga, a jovem que havia chorado naquela manhã gelada. Após a apresentação, ela se aproximou dele. E ali, décadas e uma geração removida dos eventos originais, dois descendentes das pessoas envolvidas naquela manhã em janeiro de 1945 se encontraram e reconheceram que estavam ligados por um momento de humanidade que havia transcendido sua época. Esta é a história de como 4 palavras, "Vocês não são animais", ditas em alemão quebrado por um soldado negro brasileiro numa manhã gelada numa montanha italiana, mudaram vidas. Não apenas as vidas das 17 mulheres naquela sala, embora certamente as tenha mudado, mas as vidas de todos que ouviram a história depois. Todos que aprenderam que humanidade é uma escolha, não um dado. Que bondade requer coragem, especialmente quando você tem todos os motivos para ser cruel. Que o que fazemos quando temos poder sobre outros é a verdadeira medida de quem somos. Antônio Carlos da Silva nunca soube que sua história seria contada e recontada por gerações. Nunca imaginou que um momento de decisão básica, de tratar pessoas como pessoas, se tornaria um exemplo, uma lição, uma luz. Ele era, em sua própria visão, apenas um homem tentando honrar a criação que sua mãe lhe havia dado. Apenas um filho de lavadeira e estivador que se recusou a deixar a guerra transformá-lo em algo que sua mãe não reconheceria. Mas talvez seja exatamente por isso que a história importa. Porque não foi um santo quem fez aquilo. Não foi alguém excepcional. Foi um homem comum, com falhas e medos e preconceitos próprios que ele tinha que confrontar diariamente. Foi alguém que, por um momento,
Escolheu o difícil caminho da humanidade, quando o caminho fácil da desumanização estava ali, disponível, até justificado pelas circunstâncias da guerra. E se ele conseguiu, então cada um de nós pode. Quando enfrentamos nossas próprias escolhas sobre como tratar aqueles que estão vulneráveis diante de nós, quando temos que decidir se vamos confirmar os piores medos de alguém ou se vamos surpreendê-los com bondade, quando precisamos escolher entre vingança fácil e humanidade difícil, a história de Antônio nos diz que é possível escolher bem. É possível manter nossa dignidade mesmo quando outros a perderam. É possível ver pessoas onde nos ensinaram a ver apenas inimigos. Numa tarde de janeiro de 1945, numa montanha gelada no norte da Itália, um soldado negro brasileiro provou que a humanidade não conhece fronteiras de raça, nacionalidade ou circunstância. Ele provou que somos definidos não pelo que nos fazem, mas pelo que escolhemos fazer quando temos poder. E aquela prova, aquele pequeno ato de bondade firme em meio ao inferno da guerra, ecoa ainda hoje, décadas depois, lembrando-nos de quem podemos escolher ser mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Vocês não são animais, ele disse. E naquelas 4 palavras estava contida uma filosofia inteira sobre o que significa ser humano, sobre o que significa recusar-se a ser definido pelos piores instintos da humanidade, sobre o que significa escolher, sempre escolher, a dignidade sobre a degradação, a bondade sobre a crueldade, a luz sobre a escuridão, mesmo quando a escuridão seria mais fácil, mais justificada, mais compreendida. Esta é a história. Esta é a lição. Este é o legado de um soldado brasileiro que, por um momento crucial numa guerra terrível, escolheu ser exatamente quem sua mãe havia criado. E ao fazer essa escolha, ele mudou o mundo, uma pessoa de cada vez, um momento de humanidade de cada vez, provando que até nos lugares mais improváveis, nos momentos mais sombrios, a bondade ainda é possível, ainda é poderosa, ainda importa e vai sempre importar,